O magnata Dom Ricardo Solis observava a cena de longe, do conforto climatizado de seu carro de luxo com motorista, um santuário impenetrável de couro italiano e silêncio absoluto em meio ao caos ensurdecedor de São Paulo. Lá fora, o sol da tarde castigava o asfalto, mas naquela praça uma mulher e uma criança criavam um mundo particular, uma bolha de serenidade imune ao barulho e à pressa da cidade que nunca parava. A mãe, Helena, tinha o rosto esculpido pelo cansaço e pela preocupação, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que o dinheiro dele jamais poderia comprar. Ela apontava com um dedo delicado para uma página, e a menina, Sofia, com seus 8 anos e um vestido simples, mas impecavelmente limpo, seguia a leitura com uma concentração quase sagrada, uma devoção que Ricardo raramente via nos executivos mais bem pagos de sua vasta empresa. A garota estava completamente absorta em um asterisco por livro de contos, sua pequena mão segurando a lateral da página como se tocas, um tesouro frágil e precioso. Por que estou parado aqui? Pensou Ricardo, a pergunta surgindo do fundo de sua mente. Aquela imagem, tão pura e ao mesmo tempo tão crua, atingiu-o de uma forma inesperada, uma pontada de algo humano que ele quase havia esquecido em sua vida de transações, fusões e lucros estratosféricos. Ele ordenou que o motorista parasse, sentindo uma necessidade súbita, quase inexplicável, de intervir, de fazer algo. Por longos minutos, ele apenas assistiu, um espectador invisível, de uma peça universal sobre dedicação, amor e o poder do saber. O contraste com seu próprio universo de poder calculado o incomodou profundamente. Ajeitando o terno de linho caro, ele desceu do carro, o som de seus sapatos italianos um ruído estranho e invasivo naquele oásis de calma. Bom dia, disse ele, com a voz que usava para fechar negócios milionários, uma voz acostumada a ser obedecida sem questionamentos. Helena ergueu o olhar, protegendo instintivamente a filha, que se encolheu, agarrando-se mais à mãe. Ricardo sentiu-se um predador em um jardim secreto. Ricardo, seguindo um impulso que mal compreendia, tirou da carteira um maço de notas de alto valor, uma quantia que provavelmente alimentaria as duas por muitos meses, e estendeu a mão com a confiança de um rei oferecendo ouro, esperando a gratidão que sempre recebia em suas raras e calculadas demonstrações de caridade televisionada. Eu vi a dedicação de vocês. É admirável, ele disse, as palavras soando ensaiadas e vazias até para seus próprios ouvidos. Por favor, aceite isto. Considere uma ajuda para o futuro da menina. Mas a reação de Helena o paralisou completamente, quebrando o roteiro previsível de sua vida. Ela olhou para o dinheiro com uma indiferença que o chocou, e depois olhou diretamente para os olhos dele, e seu rosto não mostrava alívio ou submissão, mas uma dignidade inabalável, forjada no fogo da mais dura adversidade. Não, obrigada, senhor. Ela respondeu, a voz firme, porém suave, cortando o ar como uma lâmina fina de vidro. Nós não precisamos de esmola. Agradeço imensamente o gesto, mas não é disso que precisamos para o nosso futuro. A recusa foi um golpe silencioso, mais poderoso e desestabilizador do que qualquer negociação hostil que já enfrentara em sua carreira. Ele ficou ali, parado, com o dinheiro estendido na mão, sentindo-se estranhamente exposto e ridículo sob o sol forte da praça. Ninguém jamais, em toda a sua vida, recusava seu dinheiro. O poder que emanava daquelas notas parecia ter se dissolvido diante daquela mulher que não possuía nada. Percebendo a profunda confusão no rosto do homem poderoso, Helena continuou, sua voz ganhando uma força tranquila e assertiva. O que eu preciso, senhor, não é algo que se compra. Preciso de informação. Preciso saber como posso conseguir um lugar seguro para minha filha dormir, e como matriculá-la em uma escola de verdade. Este é nosso lar agora, ela gesticulou para a praça ao redor, mas ela merece uma biblioteca, não? Apenas este tesouro que carregamos conosco. Como ela ousa me desafiar assim, pensou Ricardo, o choque inicial se misturando a uma relutante admiração. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê um like no vídeo se você gosta desta história, e nos deixe nos comentários, contando de onde você é, e a que horas nos escuta. O pedido dela não era uma súplica desesperada.
Era um desafio direto à sua inteligência, uma exigência de dignidade que desarmou Dom Ricardo completamente, deixando-o sem seu roteiro habitual de poder e influência. Ele baixou a mão lentamente, guardando o dinheiro de volta no bolso interno do paletó, sentindo o peso de seu próprio poder, de uma maneira inédita e profundamente desconfortável, como se fosse uma roupa que não lhe servia mais. O senhor parece ser alguém que entende como o mundo realmente funciona, continuou Helena, seus olhos fixos nos dele, sem vacilar. É esse conhecimento, essa orientação, que eu peço. Uma direção. O resto eu garanto que consigo com meu próprio esforço e trabalho. As palavras dela ecoaram em sua mente, repetindo-se como um mantra, enquanto ele se virava e voltava para o carro, cada passo uma confissão silenciosa de sua própria inadequação e superficialidade. Eu não posso acreditar no que acabou de acontecer, pensou Ricardo, o cérebro girando em alta, a cidade, tentando processar a anomalia daquela interação. Aquela mulher o confrontara não com raiva ou súplica, mas com uma honra tão pura e inabalável, que o pegou completamente de surpresa. Sentou-se no banco de couro macio, o silêncio do veículo de luxo contrastando violentamente com o tumulto que se instalara em sua alma. Siga em frente mais devagar, ordenou ao motorista a voz rouca. Ele olhou pelo retrovisor e viu Helena e Sofia retomando a leitura, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, como se a presença dele tivesse sido apenas uma breve e insignificante interrupção em seu ritual sagrado. A imagem delas, pequenas e resilientes contra o cenário da metrópole impiedosa, ficou gravada em sua retina. Pela primeira vez em décadas, ele se sentiu questionado não por um rival de negócios ou por um acionista, mas por sua própria consciência adormecida. O que ele faria a respeito? Assim que o carro de luxo desapareceu na curva, engolido pelo trânsito intenso da cidade, Sofia olhou para a mãe, os olhos grandes e cheios de uma curiosidade infantil que ainda não havia sido apagada pelas dificuldades da vida. Mãe, quem era aquele homem? Ele parecia um rei de história, com aquelas roupas chiques e aquele carro brilhante. Helena sorriu, um sorriso cansado que não alcançava os olhos, e afagou os cabelos da filha, sentindo a seda dos fios sob seus dedos ásperos. Ele é um homem muito rico, meu amor, um tipo diferente de rei, um que governa prédios enormes e montanhas de dinheiro, não reinos de contos de fadas. Sofia franziu a testa, tentando processar a informação. E por que a gente não pegou o dinheiro dele? A gente podia comprar muitos pães de queijo e até aquele cobertor novo e quentinho que vimos na vitrine. A pergunta inocente e prática cortou o coração de Helena como um caco de vidro afiado. Por que, minha filha? Algumas coisas não têm preço e nunca podem ser compradas ou vendidas. Nossa dignidade é uma delas. Aceitar aquele dinheiro seria como dizer que nosso valor pode ser medido em papel, que nossa luta diária pode ser comprada e esquecida. Ela sentia a responsabilidade imensa de ensinar à filha lições que nenhuma escola, por melhor que fosse, poderia oferecer. Nós vamos conseguir as coisas do jeito certo com nosso esforço, prometeu, mais para si mesma do que para a menina. Entendi, mamãe, respondeu Sofia, com uma seriedade precoce que partia o coração. O nosso jeito é o jeito certo. A menina então se aconchegou no colo da mãe e apontou para o objeto de contos de fadas. Podemos ler mais uma história agora? A da princesa corajosa que não precisou de um príncipe para salvar o reino? Helena concordou, sentindo um nó na garganta. Aquele volume, com a capa gasta e as páginas amareladas, era o bem mais precioso que possuíam. Dom Ricardo chegou ao seu escritório no topo de um dos arranha-céus mais imponentes da cidade, um reino particu, lar de vidro e aço que ele mesmo ajudara a construir, um monumento reluzente ao seu próprio poder e sucesso. Mas naquele dia, a visão da cidade a seus pés, que normalmente lhe trazia uma sensação de domínio e satisfação, não lhe trazia consolo algum. A imagem daquela mulher e daquela criança na praça o assombrava, uma mancha de realidade em sua tela de controle absoluto. Ele chamou seu principal advogado, Dr. Javier Castro, um homem cuja lealdade era tão afiada e confiável quanto sua completa falta de escrúpulos. Castro, começou Ricardo, a voz controlada, mas com uma nota de urgência que não passou despercebida pelo advogado, quero que você descubra absolutamente tudo sobre uma mulher. Ela fica na Praça da República com uma filha de uns 8 anos,
O nome dela é Helena. Castro ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpreso com o pedido inusitado e pessoal. Uma moradora de rua, Dom Ricardo? Algum problema que precise ser resolvido discretamente? Ricardo hesitou por um instante a palavra problema, ecoando em sua mente com um novo e desconfortável significado. Não é um problema, é apenas uma curiosidade. Quero um relatório completo e detalhado na minha mesa até amanhã de manhã. Quem ela é, de onde veio, por que está naquela situação. Absolutamente tudo. O advogado assentiu, a mente já trabalhando, calculando os recursos e os contatos necessários para a tarefa. Para ele, era apenas mais um trabalho, uma peça trivial no grande jogo de poder de seu chefe. Considere feito, Dom Ricardo, disse Castro, com a eficiência de um predador farejando uma presa fácil. Amanhã, o senhor saberá até a cor favorita da criança. Ele não fazia a menor ideia de que aquele pedido simples estava prestes a abrir uma caixa de Pandora que abalaria os alicerces do Império Solis. Castro saiu da sala, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e a vista panorâmica da cidade que se estendia como um tapete a seus pés. Ele se aproximou da janela de vidro que ia do chão ao teto, sentindo a frieza do material contra a palma da mão, um contraste com o calor que ainda sentia em seu peito. Lá embaixo, em algum lugar em meio àquele mar de concreto e luzes, estava Helena, uma mulher que com uma única frase abalara suas certezas mais profundas e antigas. Ele se perguntava o que a investigação de Castro revelaria. Provavelmente uma história triste e comum de má sorte, de escolhas erradas, algo que ele poderia resolver com uma doação anônima e generosa a uma instituição de caridade, distanciando-se do problema e limpando sua consciência com um ato calculado de filantropia. Era o que ele sempre fazia. Usava sua imensa fortuna para construir um muro impenetrável entre ele e a desordem da vida real, entre suas decisões de negócios e as inevitáveis consequências humanas de Cusmonas de Cusea. Mas, desta vez, parecia diferente. A imagem do rosto digno de Helena o assombrava, a maneira como ela o encarou, sem medo. A recusa dela não foi um ato de orgulho tolo, foi um ato de poder, um tipo de poder que ele não entendia e, portanto, não podia controlar. E isso o deixava profundamente inquieto. Algo lhe dizia que aquela história estava apenas começando, que aquele encontro na praça não fora por acaso. O que ele não sabia era o quão profundamente ele já estava envolvido nela, não como um potencial salvador como ele gostava de se imaginar, mas como o próprio vilão da história. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, trazendo consigo o frio úmido que subia do asfalto e se infiltrava nos ossos, Helena encontrava um abrigo improvisado para ela e Sofia sob a marquise de uma loja fechada, um pequeno recuo que oferecia uma proteção mínima contra o vento. Ela arrumou os poucos cobertores que tinham, finos e gastos pelo uso, tentando criar um ninho de calor contra a hostilidade da noite urbana. Sofia tremia, não apenas de frio, mas também de medo, agarrando-se à mãe como se sua vida dependesse disso. Os sons da cidade mudavam drasticamente à noite, tornando-se mais agudos, mais altos e infinitamente mais ameaçadores. Mãe, estou com medo, sussurrou a menina, sua voz abafada pelo cobertor puído que cobria parte de seu rosto. Os barulhos são muito altos hoje, parecem monstros. Helena a abraçou com toda a força que tinha, tentando transferir seu próprio calor e coragem para o corpo pequeno e frágil da filha. Não tenha medo, meu amor. Eu estou aqui com você. Feche os olhos e pense na história que lemos hoje. Pense na princesa corajosa que enfrentou o dragão de 3 cabeças e não sentiu medo nenhum. Mas as palavras pareciam vazias, frágeis diante da realidade brutal da noite. Cada passo apressado na calçada, cada sirene ao longe, cada grito abafado era um lembrete constante de sua extrema vulnerabilidade. Como ela poderia prometer segurança quando ela mesma não tinha nenhuma? A responsabilidade pesava sobre ela como o céu de concreto da cidade, esmagando suas esperanças a cada noite que passava, a cada sombra que se movia na escuridão. Por favor, que esta noite passe logo, ela rezou em silêncio, uma prece desesperada para um Deus que parecia ter se esquecido delas. Eu não vou falhar com ela.
Eu não posso de jeito nenhum, pensou Helena, com uma determinação feroz, enquanto olhava para o rosto adormecido e sereno de Sofia, que finalmente sucumbira ao cansaço. A inocência de sua filha era a coisa mais preciosa do mundo, e ela estava expondo a perdervi, perigos que nenhuma criança deveria sequer conhecer. A culpa a corroía por dentro, uma companheira constante em suas longas noites insones. Ela se lembrava de sua vida anterior, de seu apartamento modesto, mas seguro e quente, de sua paixão por ensinar literatura aos seus alunos, de ver os olhos deles se iluminarem com as histórias de Machado de Assis e Clarice Lispector. Tudo parecia um sonho distante, uma vida que pertenceu a outra pessoa. Como tudo tinha desmoronado tão rápido. Aquele despejo tinha sido tão rápido, tão brutal. Eles chegaram com um pedaço de papel oficial e a força da lei, e em poucas horas, sua vida inteira estava empacotada em caixas na calçada, exposta para todos verem, uma humilhação pública que a marcou para sempre. Eles disseram que era legal, que o novo dono do prédio tinha o direito. Mas que tipo de lei permitia que uma mãe e uma filha fossem jogadas na rua daquela forma, sem aviso prévio adequado, sem qualquer amparo ou alternativa? Algo estava fundamental-me, NTE errado com aquele sistema. Ela sentia que não era apenas uma vítima do acaso, mas de uma engrenagem cruel e impessoal, uma máquina que triturava os mais fracos sem sequer notar, em nome do progresso e do lucro. A memória daquele dia era uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Mas o que ninguém esperava estava prestes a acontecer. No dia seguinte, pontualmente às 9 da manhã, Dr. Castro entrou na sala de Dom Ricardo com um tablet na mão e um sorriso satisfeito e profissional no rosto, o ar de quem cumpriu uma missão com perfeição. Tenho as informações que o senhor pediu, Dom Ricardo, e a história é bastante interessante. Ricardo se inclinou para a frente em sua cadeira de couro, a curiosidade superando sua habitual indiferença calculada. Prossiga, ele ordenou, a voz grave e impaciente. Castro começou a relatar os fatos com uma precisão fria e desapaixonada, como se lesse um relatório de mercado financeiro. Helena Medeiros, 45 anos, viúva. Ex-professora de literatura em uma escola pública na periferia. Perdeu o emprego devido a cortes no orçamento do governo há cerca de um ano. Desde então fazia trabalhos esporádicos de limpeza e revisão de textos para sobreviver. Até ali, era uma história triste, mas previsível, o tipo de narrativa que Ricardo ouvia nos noticiários e esquecia 5 minutos depois. Ele já formulava um plano em sua mente, uma doação generosa para uma instituição, um contato para um emprego estável, problema resolvido, consciência limpa. Mas então, Castro chegou à parte crucial, e sua voz baixou um tom, como um narrador revelando o clímax de uma trama de suspense. E aqui está o ponto principal, Dom Ricardo. Até 3 meses atrás, ela morava em um apartamento no edifício Esmeralda, um prédio que a Solis Empreendimentos comprou no início do ano para um de nossos novos projetos. O ar na sala pareceu ficar mais denso, mais pesado. O mundo dos negócios de Ricardo e o mundo da mulher da praça haviam colidido de forma violenta e irrevogável. A curiosidade de Ricardo se transformou em um nó de gelo no estômago. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação gélida que não experimentava há anos. O edifício Esmeralda. Ele se lembrava vagamente da transação, uma aquisição rápida e eficiente para um grande projeto de revitalização urbana, algo que seus assessores haviam celebrado como um grande sucesso. Seus advogados, liderados por Castro, cuidaram de tudo, garantindo que o processo fosse limpo e otimizado, palavras que agora soavam sinistras em sua mente. O despejo dela foi um dos últimos para desocupar o prédio completamente, continuou Castro, observando a reação do chefe com olhos atentos, tentando decifrar seu silêncio. De acordo com nossos registros, foi tudo executado dentro da mais estrita legalidade. Encontramos uma brecha no antigo contrato de locação que permitiu a rescisão imediata e sem ônus para a empresa. Ricardo permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável, mas por dentro uma tempestade se formava. Ele, Dom Ricardo Solis, o grande construtor, o visionário da cidade, era o responsável direto pela situação daquela mulher.
A mesma mulher que ele tentou ajudar com uma esmola humilhante poucas horas antes. A ironia era tão amarga que ele quase podia senti-la na boca, um gosto de cinzas e fel. Sua tentativa patética de caridade o havia levado diretamente à cena de um de seus crimes corporativos, um crime que ele nem sabia que havia cometido. A coincidência era esmagadora, quase cósmica. Ou talvez não fosse coincidência. Talvez fosse o destino, o universo, cobrando uma dívida que ele nem sabia que tinha. Uma conta escrita com a tinta da invisibilidade das vidas que ele deslocara em nome do progresso e do lucro. Foi tudo legal, Dom Ricardo, repetiu Castro, percebendo a mudança na atmosfera da sala e tentando tranquilizá-lo, achando que a preocupação do chefe era com possíveis repercussões legais. Não há absolutamente nada que possa nos implicar legalmente. O processo foi impecável do ponto de vista jurídico. Cobrimos todas as bases. Mas Ricardo mal o ouvia. A imagem de Helena ensinando a filha a ler na praça se sobrepôs violentamente à imagem de seus advogados, em uma sala de reuniões com ar-condicionado, comemorando por terem encontrado brechas para expulsar pessoas de suas casas. Eram dois mundos que ele sempre se esforçou para manter separados, mas que agora se fundiam de forma aterrorizante em sua consciência. O que ele faria? Ignorar e seguir em frente como sempre fez, enterrar a informação e esquecer o rosto daquela mulher? Ou enfrentar o fato de que seu império foi construído sobre a ruína de vidas anônimas como a de Helena? Castro, disse ele finalmente, a voz baixa e perigosamente controlada, quero ver esse contrato. O contrato original de aluguel de Helena Medeiros. Quero ver pessoalmente essa brecha que vocês encontraram. O advogado pareceu surpreso com o interesse do chefe em um detalhe tão trivial e já resolvido. Mas, senhor, não há necessidade. O assunto está encerrado. É um detalhe operacional. Ricardo interrompeu com um olhar gélido que poderia congelar o inferno. Eu não perguntei se havia necessidade. Eu dei uma ordem. Traga-me o contrato. Agora. Algo havia mudado dentro dele. A curiosidade inicial havia se transformado em algo mais perigoso. Responsabilidade. Enquanto Ricardo lidava com sua nascente e incômoda crise de consciência, Helena enfrentava uma batalha muito mais imediata e desesperadora. Ela foi ao Centro de Assistência Social, um prédio cinzento e opressivo, com a esperança frágil de conseguir algum auxílio governamental, um caminho para sair das ruas. Sofia ficou do lado de fora, sentada em um degrau da escadaria, lendo seu precioso volume para não ter que ouvir as conversas difíceis e muitas vezes humilhantes que aconteciam lá dentro. Helena esperou por horas em uma fila que mal se movia, cercada por outros rostos marcados pela desesperança e pelo cansaço, um mar de histórias tristes. Finalmente, chegou sua vez de ser atendida por Laura Morales, uma mulher de meia-idade com um olhar fatigado e uma atitude que beirava o desprezo, como se cada pessoa na fila fosse um fardo pessoal para ela. Laura folheou os poucos documentos de Helena com uma impaciência visível. Faltam comprovantes, senhora. Comprovante de residência atualizado, comprovante de renda dos últimos 3 meses. Sem isso, não posso abrir seu cadastro no sistema. É impossível. Helena respirou fundo, tentando manter a calma e a dignidade que eram sua única armadura. Mas como posso ter comprovante de residência se estou morando na rua? Fui despejada. É exatamente por isso que estou aqui. Preciso de ajuda para sair dessa situação e conseguir um endereço. A lógica parecia simples e irrefutável, mas para a máquina da burocracia era um obstáculo intransponível. Laura Morales suspirou, um som longo e cansado que indicava que já ouvira aquela mesma história 1000 vezes e não se importava mais. Um suspiro de exaustão burocrática. Olhe, senhora, as regras são claras e são para todos. O sistema é assim. Sem a documentação correta, minhas mãos estão atadas. Não posso fazer absolutamente nada por você. Volte quando tiver os papéis. A frieza em sua voz era como uma parede de gelo, impessoal e intransponível. Helena sentiu o desespero subir por sua garganta, ameaçando sufocá-la, uma onda de pânico. Mas, não há nenhuma exceção? Nenhuma ajuda de emergência para alguém na minha condição, com uma criança pequena? Ela precisa ir para a escola, precisa de um teto. Laura olhou para Helena por cima dos óculos.
E foi então que proferiu as palavras que se tornariam uma ferida profunda em sua alma, um veneno que ecoaria por dias. Senhora, com todo respeito, você não tem onde cair morta e pretende educar sua filha? Talvez sua prioridade devesse ser encontrar um abrigo, qualquer abrigo, em vez de se preocupar com aulas de leitura na praça. A senhora precisa ser realista. A frase foi dita em voz baixa, quase como um conselho, mas o veneno contido nela era letal. Foi uma humilhação íntima, profunda, que atacava o cerne de sua identidade como mãe e como educadora. Algo estava prestes a romper. Aquele comentário não apenas a desvalorizou, ele tentou aniquilar a única coisa que a mantinha de pé, a esperança no futuro de sua filha através do conhecimento, a única coisa que ninguém poderia lhe tirar. As palavras cruéis de Laura pairaram no ar, carregadas de um peso esmagador que deixou Helena sem fôlego. Ela sentiu o rosto queimar, as lágrimas ameaçando transbordar, mas se recusou a dar àquela mulher a satisfação de vê-la chorar ali, naquele balcão frio. Ela queria gritar, defender sua honra, explicar que a educação de Sofia era a única coisa que a pobreza não podia tocar, seu único ato de rebelião contra um mundo que queria esmagá-las. Mas sabia que seria inútil, ela cerrou os punhos com força, a unha cravando na palma da mão até doer. A dor física a ajudou a conter a dor emocional que a rasgava por dentro. Obrigada pelo seu tempo, disse ela a voz um fio, e se levantou com uma dignidade que não sentia, as pernas trêmulas. Caminhou para fora do prédio, cada passo pesando 1 tonelada, sentindo os olhares de pena e julgamento das outras pessoas na fila. A luz do sol a cegou por um instante. Sofia a viu e correu em sua direção, o sorriso se desfazendo ao ver a expressão sombria no rosto da mãe. Conseguiu, mamãe? Vamos ter uma casa agora? Perguntou a menina, cheia de esperança. Helena se ajoelhou e a abraçou com força, escondendo o rosto em seus cabelos para que Sofia não visse suas lágrimas de raiva e humilhação. Ainda não, meu amor, sussurrou ela, mas nós não vamos desistir, nunca. Ouviu bem? Nunca. Naquele abraço, ela encontrou a força que precisava. A humilhação que sofreu, em vez de esmagá-la, acendeu um novo fogo dentro dela. Era a raiva justa de uma mãe leoa. Mas o que ela faria agora? Naquele momento de completa desolação, quando todas as portas institucionais pareciam fechadas, ela se lembrou do homem rico da praça, Dom Ricardo Solis. Ele tinha oferecido dinheiro, mas ela havia pedido informação, conhecimento. Talvez ele fosse sua única esperança, sua última carta. Mas como encontrá-lo? A ideia parecia absurda, uma fantasia, mas era a única faísca que ela tinha em meio à escuridão. No topo de um daqueles arranha-céus, Dom Ricardo examinava o contrato, o de aluguel de Helena Medeiros. Seu novo advogado, um jovem idealista chamado Mateus, que ele chamara para uma segunda opinião, alguém de fora do círculo viciado de Castro, apontava para uma cláusula específica no documento amarelado. Aqui está, Dom Ricardo, cláusula 17. Ela estipula que, em caso de venda do imóvel, o inquilino teria direito a um aviso prévio de 90 dias e a uma compensação financeira equivalente a 3 meses de aluguel. Nossos registros mostram que ela recebeu um aviso de apenas 7 dias e absolutamente nenhuma compensação. Foi uma ordem de despejo sumária. A informação caiu sobre Ricardo como uma tonelada de tijolos. Não era uma brecha legal como Castro havia afirmado com tanta arrogância. Era uma fraude. Uma violação clara e deliberada do contrato. Dr. Castro e sua equipe de otimizadores não apenas haviam mentido descaradamente para os inquilinos, mas também para ele. Eles haviam destruído a vida de uma mulher para economizar alguns trocados e INF, dar seus bônus de eficiência. A raiva que subiu em Ricardo foi fria e cortante, uma fúria que ele não sentia há muito tempo. Enquanto isso, Helena e Sofia enfrentavam outra humilhação, desta vez pública e ainda mais dolorosa. Elas haviam se sentado na área externa de uma cafeteria, para aproveitar o cheiro do café, e dar a Sofia um momento de normalidade, um vislumbre de uma vida que ela merecia. A menina estava quietamente lendo, como sempre, transportada para outro mundo. Foi quando o gerente se aproximou, o rosto contorcido em desdém. "Senhoras, com licença", disse ele, em um tom alto o suficiente para que as outras mesas ouvissem e se virassem para olhar, criando um pequeno teatro de crueldade. "Se não vão consumir nada, peço que se retirem imediatamente."
Sua presença está afastando nossos clientes. As palavras foram como um tapa na cara. Vários clientes se viraram para olhá-las, alguns com pena, outros com claro desprezo, como se elas fossem uma praga. O rosto de Sofia ficou vermelho, de vergonha. Ela rapidamente fechou o volume que lia como se fosse algo proibido e o escondeu debaixo do braço. Helena sentiu o sangue ferver em suas veias. Ela se levantou, a dignidade sua única armadura contra os olhares julgadores. Vamos, filha, disse ela, a voz firme para não demonstrar o tremor que sentia por dentro, pegando na mão pequena e trêmula de Sofia. A humilhação pública era um lembrete cruel de como a sociedade as via, como um incômodo, como lixo, algo a ser removido da vista para não estragar o apetite dos outros. Elas não eram pessoas, eram um problema. Naquele momento, caminhando pela calçada, Helena tomou uma decisão irrevogável. Chega. Ela iria lutar. Isso não é justo, mamãe, sussurrou Sofia enquanto se afastavam, os olhares julgadores queimando em suas costas como ferro em brasa. A gente não estava fazendo nada de errado. Eu só estava lendo. Helena segurou a mãozinha dela com força, sentindo o pequeno corpo tremer de vergonha e tristeza. Eu sei, meu amor, o mundo às vezes é muito injusto, mas nós não somos pequenas, ouviu bem? Nós somos gigantes por dentro. Nunca se esqueça disso. Ela tentava ser forte pela filha, mas por dentro, sentia-se desmoronar. Porém, a humilhação dupla daquele dia, a privada e a pública, acendeu a última centelha de sua resistência, transformando-a em uma fogueira de indignação. Ela não seria mais uma vítima silenciosa do sistema. Ela não sabia como nem contra quem exatamente teria que lutar, mas ela lutaria. Ela encontraria uma maneira de recuperar sua casa, sua vida, sua dignidade, e ela usaria a única arma que tinha, a verdade. A questão era quem estaria disposto a ouvi-la. Aquele dia marcado por duas humilhações profundas, não seria o dia em que ela se quebrou. Seria o dia em que ela declarou guerra, uma guerra silenciosa e solitária contra um mundo que tentava apagá-la. Seu campo de batalha seria a própria cidade que a havia descartado como lixo. Eles vão me ouvir, pensou ela, com uma fúria que lhe dava forças. Eles vão ter que me ouvir. Dom Ricardo tomou sua decisão. A traição de sua equipe e a injustiça cometida em seu nome eram mais do que ele podia suportar. Ele chamou o Dr. Castro em sua sala. O advogado entrou com seu ar arrogante de sempre, completamente alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a ruir. Castro, começou Ricardo colocando o contrato de Helena sobre a mesa polida com um baque surdo. Explique-me a cláusula 17, em detalhes. O advogado empalideceu instantaneamente. Ele tentou gaguejar uma desculpa sobre otimização de processos e redução de custos operacionais. Mas Ricardo o cortou com uma fúria gelada. Você não otimizou nada. Você fraudou. Você cometeu um crime em nome da minha empresa. Você e sua equipe jogaram famílias na rua para me fazer parecer mais eficiente e ganhar seu bônus de performance. A fúria na voz de Ricardo era algo que Castro nunca tinha ouvido, uma tempestade contida. Dom Ricardo, eu estava apenas protegendo seus interesses, os interesses da companhia. Ricardo bateu com a mão na mesa, fazendo os objetos tremerem. Meus interesses? Meu interesse é administrar uma empresa honesta, não um bando de abutres que se aproveitam dos fracos para lucrar. Você está demitido, Castro. Você e todos os envolvidos nesta fraude. Limpe sua mesa. Agora. O advogado saiu da sala, derrotado e em choque, deixando Ricardo sozinho com a bagunça que ele mesmo, por omissão e ignorância deliberada, criara. Demitir Castro foi o passo fácil, um ato de fúria justificada que lhe trouxe uma satisfação momentânea. O difícil seria consertar o dano, reparar o irreparável. Como ele poderia encontrar Helena e as outras famílias que foram vítimas da mesma fraude? Como poderia reparar uma injustiça tão profunda que ia além do dinheiro? Simplesmente oferecer uma indenização não seria suficiente. Não para uma mulher como Helena que recusou sua esmola com uma dignidade real. Ela queria justiça, não caridade. E ele teria que dar a ela custe o que custar, mesmo que isso significasse por as entranhas podres de sua própria empresa. Ele pegou o telefone e ligou para o jovem advogado Mateus. Reúna uma equipe, ordenou Ricardo, a voz firme com uma nova e assustadora resolução.
quero que encontrem todas as famílias despejadas do edifício Esmeralda. Todas elas. Sem exceção. E quero que preparem um processo contra a minha própria empresa. A ordem era tão radical, tão sem precedentes, que o jovem advogado ficou em silêncio por vários segundos, pensando que tinha ouvido errado. Senhor, um processo contra nós mesmos? Isso pode nos destruir. A diretoria, os acionistas. Ricardo respirou fundo, olhando para a cidade lá fora, que agora parecia um monstro que ele havia ajudado a alimentar. Sim. É a única maneira. Vamos expor tudo. Vamos admitir o erro publicamente e vamos pagar por ele, com juros. Chega de mentiras. Era um movimento que poderia destruir sua reputação e seu império. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Dom Ricardo sentiu que estava fazendo a coisa certa. Helena passou o resto do dia pesquisando em um computador de uma biblioteca pública, o único lugar onde se sentia bem-vinda e segura. Com a ajuda de Sofia, que era rápida em digitar, ela procurou por informações sobre o edifício Esmeralda e a recente aquisição. O nome que aparecia em todos os lugares, em todas as notícias de negócios, era o do conglomerado por trás da compra, Solis Empreendimentos. E o nome do CEO era Ricardo Solis. A foto dele apareceu na tela do computador, um rosto sorridente e confiante em um evento de caridade. Era ele, o homem da praça. O mundo pareceu encolher, girar e parar. O homem que tinha o poder de ajudá-la era o mesmo homem que a havia prejudicado, que havia assinado a ordem que destruiu sua vida. A ironia era tão cruel que a deixou sem ar. Não pode ser, pensou ela, o coração batendo descontrolado. Mas, em meio ao choque, ela sentiu uma clareza assustadora. Seu inimigo e sua única esperança eram a mesma pessoa. Ela não sabia se ele era cúmplice, consciente da fraude ou apenas ignorantemente omisso. Mas agora ela tinha um nome. Um alvo. A luta não era mais contra um sistema sem rosto. A luta agora tinha um nome. Dom Ricardo Solis. O que vamos fazer, mamãe? Perguntou Sofia, sentindo a tensão no corpo da mãe. Helena olhou para a foto na tela. Nós vamos contar a nossa história, meu amor. Nós vamos fazer com que ele nos ouça, não como uma pedinte, mas como a mulher que ele tentou apagar. Ela pegou um papel e começou a escrever. Uma carta para Dom Ricardo Solis. Seria seu primeiro tiro em uma guerra que estava determinada a vencer. Helena não estava mais sozinha em sua luta. Depois de ser expulsa da cafeteria, uma senhora que testemunhou a cena se aproximou delas na calçada, o rosto cheio de indignação. Isso foi uma vergonha, disse ela, a voz trêmula de raiva. Meu nome é Mercedes. Eu também morava no edifício Esmeralda. Fui uma das primeiras a ser expulsa. Aquele encontro foi a primeira faísca de uma rebelião. Dona Mercedes conhecia outros ex-moradores. Em poucos dias, um pequeno grupo se formou, unido pela mesma injustiça e pela mesma dor. Eles se reuniam na pequena sala da casa de Mercedes, um lugar apertado mas cheio de calor humano, compartilhando suas histórias de despejo, cada uma mais dolorosa que a outra. Eles nos trataram como lixo, disse Jorge, um senhor que viveu no prédio por mais de 30 anos e cuidava dos jardins. Chegaram dizendo que tínhamos uma semana para sair, que o contrato não valia mais nada. Helena sentiu uma nova força crescer dentro dela, a força da comunidade e da solidariedade. Ela não estava mais lutando apenas por si mesma e por Sofia, mas por todos eles. Precisamos de provas, disse Helena, sua voz de professora assumindo o comando natural do grupo. Precisamos de cópias dos nossos contratos antigos, de testemunhas, de qualquer coisa que mostre que fomos enganados. Precisamos nos organizar. A sala se encheu de uma energia nova, a energia da esperança. O desespero estava se transformando em ação organizada. Mas como eles, um grupo de pessoas sem recursos, poderiam enfrentar um gigante corporativo? A pergunta pairava no ar, assustadora e real. Os dias seguintes foram uma maratona de detetive amador. Helena e Jorge, com a ajuda incansável de Dona Mercedes, que conhecia todo mundo do bairro, começaram a rastrear os outros ex-moradores, usando listas de igrejas, registros de escolas antigas e a boa e velha rede de fofocas do bairro.
Foi um trabalho lento e meticuloso, mas a cada pessoa que encontravam, a história se repetia com variações cruéis, fortalecendo a convicção de que precisavam de ajuda legal profissional para terem alguma chance. Eles juntaram o pouco dinheiro que tinham, fazendo uma vaquinha com moedas e notas amassadas, e marcaram uma consulta com um defensor público. O escritório era um lugar lotado e caótico, cheio de pessoas cujas vidas haviam sido moídas pela máquina da burocracia e da injustiça. Após uma longa e angustiante espera, foram recebidos por um jovem advogado sobrecarregado, com pilhas de processos cobrindo sua mesa como uma cordilheira de papel. Ele ouviu a história deles com atenção, mas seu rosto mostrava o cansaço de quem já viu de tudo e sabe como o jogo é jogado. Olhem, o caso de vocês tem mérito, disse ele, folheando os documentos que eles haviam reunido com tanto esforço. Mas vocês precisam entender. Vocês estão indo contra a Solis Empreendimentos. Isso é Davi contra Golias, e Golias tem um exército dos melhores e mais caros advogados do país. Um processo como esse pode levar anos, talvez uma década para ser resolvido. As palavras dele foram um soco de realidade, um balde de água fria, que apagou a chama de otimismo que eles haviam acendido com tanto custo. Anos? Eles não tinham anos. Eles precisavam de justiça agora. A reunião com o defensor público deixou o grupo abatido. Naquela noite, na pequena sala de Dona Mercedes, o silêncio era pesado, e o desânimo era um fantasma sentado entre eles, sufocando o ar. Talvez ele esteja certo, disse Jorge, a voz baixa e carregada de derrota. Talvez seja uma luta perdida. Eles são muito grandes, muito poderosos para nós. Quem somos nós perto deles? Helena sentiu o desespero começar a se infiltrar em seu próprio coração, uma sensação fria que ameaçava paralisá-la. Por um momento, ela se permitiu imaginar como seria desistir de tudo, simplesmente aceitar a derrota, encontrar um abrigo qualquer e tentar esquecer o lar que perderam. Seria mais fácil, certamente mais seguro para Sofia. Mas então, ela olhou para sua filha, que estava em um canto da sala, completamente absorta em um desenho num pedaço de papel que encontrou no lixo. Sofia estava desenhando uma casa com um jardim vibrante e uma janela enorme, através da qual uma menina feliz podia ser vista lendo um asterisco por livro por. Aquela imagem tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa reacendeu a fúria e a determinação de Helena. Não, ela não podia desistir. Aquela casa no desenho de Sofia não era apenas um desejo infantil, era um direito que havia sido brutalmente roubado. Ela se levantou e sua voz firme atraiu o olhar de todos. Nós não vamos desistir. Se a justiça é lenta, então teremos que ser mais rápidos. Se eles são poderosos, teremos que ser mais inteligentes. Nós vamos contar a nossa história para todo mundo. Vamos para a imprensa, para as redes sociais. Vamos mostrar à cidade inteira o rosto humano por trás dos lucros sujos da Solis Empreendimentos. Sua determinação era contagiante, uma chama que restaurou a moral do pequeno grupo. Enquanto a pequena rebelião de Helena ganhava forma nas ruas e nas redes, Dom Ricardo enfrentava sua própria guerra interna, trancado em seu santuário de vidro no topo da cidade. Ele se isolou em seu escritório por dias, recusando-se a falar com qualquer pessoa, exceto com o jovem e idealista advogado Mateus. Ele lia e relia os relatórios, os e-mails, os memorandos que provavam a fraude, sentindo o peso de sua cumplicidade crescer a cada página virada. Como eu pude ser tão cego? Pensou ele, a pergunta ecoando no silêncio de seu escritório luxuoso. Como pude permitir que minha empresa se tornasse isso, um monstro predatório? A resposta era dolorosamente simples. Ele não queria vereador. Era mais fácil, mais lucrativo, mais confortável focar nos números, nos gráficos de crescimento e ignorar o custo humano que pagava por eles. A mulher e a criança na praça não haviam apenas despertado sua consciência. Elas haviam quebrado o espelho no qual ele via seu reflexo de sucesso, revelando a imagem de um monstro por trás da máscara de filantropo. Mateus, vendo o tormento genuíno em seu chefe, ousou fazer uma sugestão radical. Dom Ricardo, se o senhor quer mesmo consertar isso, há um caminho. Mas é perigoso, pode destruir tudo que o senhor construiu. Ricardo ergueu o olhar, os olhos vermelhos pela falta de sono, mas com uma nova clareza. Diga. Mateus respirou fundo.
Não lute contra eles, junte-se a eles. Use seus recursos para dar a eles a melhor defesa legal que o dinheiro pode comprar, e testemunhe contra sua própria empresa. Conte a verdade. A ideia era tão chocante, tão autodestrutiva, que qualquer outro executivo a teria descartado como a loucura de um jovem. Mas para Ricardo, naquele momento pareceu a única saída lógica, o único caminho para uma redenção verdadeira. No dia seguinte, enquanto Helena revisava os textos que haviam preparado para sua campanha de conscientização na praça, ela viu um homem de terno elegante se aproximando. Seu primeiro instinto foi de alarme imediato, puxando Sofia protetoramente para mais perto. O homem, porém, parou a uma distância respeitosa, parecendo estranhamente nervoso. Senhora Helena Medeiros? Ele perguntou com a voz um pouco trêmula. Meu nome é Mateus, sou advogado da Solis Empreendimentos. O nome da empresa foi como um choque elétrico percorrendo o corpo de Helena. Ela se levantou de um salto, colocando-se como um escudo entre o homem e sua filha. Fique longe de nós, disse ela, a voz um rosnado baixo e ameaçador. Nós não temos absolutamente nada para falar com vocês. Já nos tiraram tudo, o que mais querem? Mateus levantou as mãos em um gesto de paz, como se tentasse acalmar um animal selvagem e ferido. Por favor, senhora, eu não vim para ameaçar ou oferecer dinheiro sujo para comprar seu silêncio. Eu vim com um pedido pessoal do Dom Ricardo Solis. Ele gostaria de falar com a senhora. Helena sentiu o ceticismo queimar em seu peito. Falar o quê? Já fomos despejados, humilhados. O que mais ele quer de nós? Mais uma humilhação? Mateus a encarou com uma sinceridade que a desarmou por um instante. Ele me pediu para dizer que se arrepende profundamente do que aconteceu. E ele quer confessar tudo: a fraude, a falsificação de documentos. Ele sabe de tudo, senhora Medeiros. E ele quer reparar o dano, mas sente que precisa falar com a senhora primeiro, olhar nos seus olhos. A palavra confessar pairou no ar, tão inesperada e chocante, que Helena ficou momentaneamente sem reação. Seria uma armadilha? O mais forte está por vir. Fique até o final. A sala de audiências do Fórum de São Paulo estava abarrotada, um caldeirão de murmúrios e expectativa que parecia ferver sob as luzes fluorescentes, criando um zumbido constante que se misturava ao cheiro de poeira e ansiedade. Jornalistas se velavam na parte de trás, com suas câmeras e microfones apontados como armas de precisão, prontos para capturar cada segundo daquela história que havia paralisado a cidade e prometia um desfecho dramático. Helena sentia o peso de centenas de olhares sobre ela, uma pressão quase física que a fazia querer encolher-se na cadeira de madeira desconfortável, sentindo a textura áspera da madeira gasta sob seus dedos. Ela segurava a mão de Sofia com uma força protetora, sentindo o calor da pequena palma contra a sua, uma âncora viva em meio à tempestade de olhares curiosos e abertamente julgadores que a varriam da cabeça aos pés. Ao seu lado, o jovem advogado Mateus, embora visivelmente pálido, exibia uma determinação feroz em seus olhos, uma chama de idealismo que se recusava a apagar. Do outro lado da sala, uma nova e caríssima equipe jurídica representava a Solis Empreendimentos, seus rostos impassíveis parecendo esculpidos em mármore frio. O próprio Dom Ricardo Solis estava presente, uma figura surpreendente na primeira fila, não com seus advogados, mas sozinho. Sua expressão era uma máscara indecifrável, um misto de gravidade e uma estranha, quase dolorosa resignação. A atmosfera era carregada de eletricidade, como o ar denso antes de uma grande tempestade. Todos sabiam que aquela não era apenas uma audiência sobre um despejo. Era um julgamento sobre a alma da cidade, sobre a dignidade contra o poder. Helena respirou fundo. Estamos juntas nisso, meu amor, sussurrou para Sofia, que assentiu, os olhos grandes e sérios fixos no juiz que acabara de entrar. O juiz, um homem de cabelos grisalhos chamado Dr. Barreto, assumiu seu assento elevado, sua presença imponente silenciando instantaneamente a sala. Seu rosto era uma tela de severidade e um cansaço profundo, o rosto de um homem que já tinha visto o pior da natureza humana. Ele bateu o martelo com um som seco e definitivo, um estalo que ecoou nas paredes e nos corações de todos, e um silêncio tenso, quase sufocante, caiu sobre a audiência. Podemos começar,
declarou ele, a voz ressoando com autoridade. A audiência começou com o advogado principal da Solis Empreendimentos, Dr. Alencar, que se levantou com uma confiança ensaiada. Ele caminhou até o centro do plenário, seus sapatos de couro italiano mal fazendo barulho no chão polido. Sua voz era suave e conciliadora, uma melodia calculada para acalmar e persuadir. Ele pintou a empresa não como uma agressora, mas como uma vítima de um erro administrativo lamentável, um ato isolado cometido por um ex-funcionário desonesto, o já demitido Dr. Castro, o bode expiatório perfeito. Ele expressou o profundo e sincero pesar da corporação pela situação da senhora Medeiros e das outras famílias, como se falasse de um desastre natural inevitável, e não de uma decisão empresarial deliberada. Um erro trágico, meritíssimo, que estamos aqui para corrigir da forma mais justa possível, disse ele, olhando diretamente para o juiz com uma sinceridade fabricada que fez o estômago de Helena revirar. Ela sentiu um nó gelado se formar. Aquela performance era perigosa, venenosa, uma tentativa de reescrever a história e apagar a culpa da empresa. Então, veio a falsa resolução, a oferta que parecia generosa demais para ser verdade, apresentada não como uma obrigação, mas como um ato de benevolência corporativa, um presente magnânimo. Dr. Alencar fez uma pausa dramática, percorrendo a sala com o olhar. Em nome da justiça, da compaixão e da rápida resolução deste infeliz mal-entendido, declarou ele em voz alta, projetando a voz para que todos, inclusive a imprensa, ouvissem com clareza. A Solis Empreendimentos tem a honra de oferecer a cada família despejada uma indenização imediata de R$100 mil, além de um pedido formal e público de desculpas. Um murmúrio de choque e surpresa percorreu a galeria como uma corrente elétrica. R$100 mil. Era uma quantia que mudaria vidas, muito mais do que qualquer um deles jamais ousou esperar. Por um instante, um raio de esperança brilhou nos olhos de muitas das vítimas na sala. Talvez toda a luta, toda a humilhação tivesse valido a pena. Talvez pudessem finalmente virar a página e recomeçar. O juiz Barreto olhou para Helena e Mateus, uma sobrancelha arqueada em um gesto que comunicava claramente: esta é a melhor oferta que vocês conseguirão. Helena sentiu um turbilhão de conflitos dentro de si. O dinheiro daria segurança imediata, um teto seguro para Sofia, o fim do pesadelo. Mas seria justiça de verdade? Ou seria apenas o preço do silêncio, uma forma astuta de comprar a sua dignidade e apagar a verdade inconveniente para sempre? Será que é o suficiente, ela pensou, a dúvida corroendo sua determinação. Antes que Mateus pudesse se levantar, Dr. Alencar continuou, e foi então que a armadilha se revelou com uma crueldade calculada, a faca sendo torcida lentamente na ferida. No entanto, meritíssimo, disse ele, e seu tom mudou de conciliador para acusatório, o sorriso polido se transformando em um esgar de superioridade. Devemos também considerar o contexto completo. A senhora Medeiros, apesar de toda a nossa simpatia, recusou ajuda inicial de abrigos e optou por um espetáculo público, uma performance para as câmeras. Ele começou a pintar Helena não como uma vítima, mas como uma oportunista calculista, alguém que estava usando a própria filha e a compaixão da mídia para extorquir uma quantia maior. Ele insinuou que a situação de rua de Helena era uma escolha estratégica para dramatizar sua condição. Será que uma mãe verdadeiramente preocupada com o bem-estar de sua filha a exporia deliberadamente às ruas, ao frio, à fome e à atenção da imprensa dessa maneira? Perguntou ele retoricamente, a pergunta venenosa pairando no ar como fumaça tóxica, envenenando a percepção de todos. A humilhação foi pública, brutal e calculada para destruir sua credibilidade. Os murmúrios na galeria mudaram de simpatia para dúvida e suspeita. Helena sentiu o rosto queimar, como se tivesse levado um tapa diante de todos. Ele estava usando seu amor por Sofia contra ela, torcendo seu maior ato de resistência em uma acusação de negligência. Algo estava prestes a romper. Cimeragem Neil. Foi nesse momento de desespero absoluto, quando tudo parecia perdido, que a virada aconteceu, vinda da fonte mais improvável. Dom Ricardo Solis se levantou de seu assento na primeira fila,
O movimento foi lento, deliberado, mas teve o efeito de um trovão em uma sala silenciosa. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som distante de uma sirene na rua. Todos os olhos, incluindo os do juiz chocado e do próprio Dr. Alencar, se voltaram para ele. Ignorando os gestos frenéticos de seu advogado, ele caminhou com passos firmes até o centro da sala. Ele não parecia mais um executivo poderoso, mas um homem carregando um peso imenso em seus ombros. Meritíssimo, disse ele, a voz firme e clara ressoando por todo o tribunal sem a necessidade de um microfone. Eu gostaria de falar. Não como o chefe da Solis Empreendimentos, mas como um homem que cometeu um erro terrível e viveu tempo demais com uma mentira. O juiz, visivelmente surpreso com aquela quebra de protocolo, hesitou por um segundo antes de assentir lentamente. Ricardo então se virou, não para o juiz ou para a imprensa, mas para Helena. Seus olhos encontraram os dela, e pela primeira vez, ela viu não arrogância, mas uma dor profunda e genuína. Tudo o que o Dr. Alencar acabou de dizer é uma mentira, declarou Ricardo, e a onda de choque percorreu a sala com a força de um furacão. Uma mentira vergonhosa e covarde que eu não posso mais tolerar. A confissão foi uma bomba no meio do tribunal e a ordem frágil da sala se desintegrou. A Solis Empreendimentos não foi vítima de um funcionário desonesto, continuou Ricardo, sua voz se sobrepondo ao caos. Ela foi a arquiteta de uma política cruel, uma política que eu, por negligência, por ganância e por uma covardia que me envergonha, permiti que acontecesse. A fraude nos contratos foi deliberada. As famílias foram expulsas para que pudéssemos aumentar nossa margem de lucro. A culpa não é de um advogado que serve de fachada, a culpa é minha. A honestidade brutal de suas palavras deixou todos paralisados de choque. Ele então se aproximou da mesa de Mateus e colocou sobre ela uma pasta de couro preta, com um baque surdo. Aqui estão as provas. E-mails internos, memorandos assinados por diretores. A prova irrefutável da fraude sistemática que eu mesmo descobri e escondi, por medo das consequências. Mateus abriu a pasta, os olhos arregalados de incredulidade e triunfo. Era o fim do jogo. Eu não posso mais viver com isso, concluiu Ricardo, a voz finalmente quebrando com o peso da confissão. Não depois de ver o que o meu silêncio fez com pessoas de verdade, com uma mãe e uma filha que só queriam o direito de ler em paz e ter um teto sobre suas cabeças. Eu sou o responsável por isso. O caos se instalou com repórteres gritando e advogados protestando, mas Dom Ricardo ergueu a mão, pedindo silêncio com uma autoridade moral que ninguém ousou desafiar. Meritíssimo, as provas materiais estão aí, e eu me submeto a todas as consequências. Eu mereço cada uma delas. Mas a prova mais importante, a prova do espírito humano que nós tentamos destruir, não está nesses papéis. Ele se virou e seu olhar pousou em Sofia, que o observava com seus olhos grandes e curiosos. Eu gostaria de chamar Sofia Medeiros para uma única pergunta, se me permite. Sei que é incomum, mas acredito que a resposta dela explicará por que estou fazendo isso, melhor do que 1000 palavras minhas. O juiz hesitou, olhando para Helena em busca de consentimento. A ideia de colocar uma criança no centro de um interrogatório era preocupante. Mas a sinceridade na voz de Ricardo era inegável. Helena, sentindo em seu coração que aquele era o momento da verdade, o clímax de toda a sua jornada, assentiu com a cabeça. Acompanhada pela mãe, Sofia caminhou timidamente até a frente. Ela segurava firmemente seu bem mais precioso, o objeto que era sua única constante, seu porto seguro. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dela, sua voz agora suave. Sofia, ele perguntou gentilmente, o que sua mãe sempre te ensina quando vocês leem aquele seu asterisco por livro de contos de fadas? A menina olhou primeiro para a mãe, buscando segurança em seu rosto, e Helena lhe deu um pequeno sorriso encorajador, um sinal silencioso de que estava tudo bem. Então Sofia se virou, olhou para o juiz, para Dom Ricardo e para toda a sala cheia de estranhos, e sua voz infantil, clara e pura como um sino de cristal, ecoou pelo silêncio profundo que havia se instalado. Minha mãe me ensina que a verdade é como o sol, às vezes as nuvens escondem, mas ela está sempre lá, esperando para brilhar. E que não importa o tamanho do dragão, a coragem de uma pessoa boa é sempre mais forte. A simplicidade e a profundidade de suas palavras.
A pureza de sua fé inabalável na justiça, que aprendera nas páginas gastas que segurava com tanto carinho contra o peito, desarmaram a todos na sala. Não era uma resposta ensaiada. Era a verdade nua e crua, vinda da boca de uma criança que, apesar de ter perdido tudo, ainda acreditava na bondade. Aquela frase resumia toda a luta, toda a injustiça e toda a esperança daquele momento, com uma clareza cortante. Foi mais poderoso do que qualquer argumento legal, mais convincente do que qualquer prova. Era a alma da questão, exposta para todos verem. Um soluço foi ouvido na galeria, e depois outro. A verdade, o sol de Sofia, finalmente começava a romper as nuvens escuras que pairavam sobre aquele tribunal, iluminando a todos com sua força inabalável. As palavras de Sofia, carregadas de uma sabedoria que só a inocência pode possuir, quebraram a última barreira de cinismo naquela sala. Lágrimas silenciosas escorriam pelos rostos de muitos na galeria, incluindo alguns dos jornalistas mais endurecidos, que baixaram suas câmeras. O próprio juiz Barreto tirou os óculos e limpou os olhos, visivelmente comovido. Aquele não era mais um caso legal sobre contratos e cláusulas, havia se tornado uma lição de humanidade. Foi então que Helena, sentindo uma onda de força percorrer seu corpo, pediu a palavra. Ela se levantou, não mais como a vítima encolhida, mas como a leoa que era. Sua voz não tremia. Era forte, clara e ressoante. Meu nome é Helena Medeiros, começou ela, os olhos fixos no juiz. E por meses, o sistema tentou me convencer de que eu não era ninguém. Que eu era invisível. Um número em um processo. Fui humilhada, chamada de indigente, de mãe negligente. Tentaram comprar o meu silêncio, tentaram destruir a minha reputação. Mas eles cometeram um erro fundamental. Ela fez uma pausa, garantindo que tinha a atenção absoluta de todos na sala, um silêncio quase sagrado que preenchia o ambiente. A tensão era palpável. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Eles subestimaram a única coisa que não podiam tirar de mim, a minha dignidade. E eles subestimaram o poder da educação que eu insisti em dar para minha filha, mesmo sentada no chão frio de uma praça, lendo para ela sob a luz de um poste. Nós não estamos aqui hoje pedindo caridade ou as migalhas de uma corporação culpada que só se arrepende porque foi pega em sua mentira. Estamos exigindo justiça. Não apenas para nós que estamos nesta sala, mas para que nenhum outro dragão corporativo, não importa o quão grande e poderoso, jamais se sinta no direito de queimar as casas e os sonhos de pessoas inocentes para aumentar seus lucros. Para que nenhuma outra criança tenha que aprender sobre o sol e a verdade enquanto dorme ao relento com medo e com fome. O que foi feito conosco não foi um erro administrativo, meritíssimo. Foi um crime. E crimes exigem punição, não acordos financeiros convenientes que limpam a barra de criminosos de colarinho branco. Seu discurso, proferido com uma paixão contida e uma clareza inabalável, foi recebido com um silêncio respeitoso, que logo foi quebrado por uma onda de aplausos que começou na galeria e se espalhou por toda a sala, uma explosão espontânea de apoio e solidariedade que o juiz nem tentou conter. A vitória moral era inegável, palpável. Dr. Alencar sentou-se, derrotado, o rosto pálido de choque, sua carreira em ruínas. A verdade, como o sol que Sofia mencionou, havia inundado o tribunal com sua luz. O juiz Barreto bateu o martelo, sua voz agora embargada de uma emoção que não queria mais esconder. Este tribunal, diante das provas e do testemunho comovente, determina não apenas a restituição imediata de todas as propriedades aos seus locatários originais, com todos os custos cobertos pela ré. Determina também uma indenização punitiva exemplar de R$500 mil para cada família afetada, como uma mensagem clara de que tais práticas predatórias são intoleráveis. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para o banco dos réus. Além disso, determino a abertura imediata de uma investigação criminal completa contra o ex-advogado Javier Castro e todos os outros executivos envolvidos nesta fraude. O testemunho do Sr. Ricardo Solis será considerado como cooperação com a Justiça, mas ele também será investigado por sua responsabilidade no caso.
A sentença foi um terremoto legal e social, era mais do que o e-justiça. Era uma revolução, um recado claro para todos os poderosos da cidade. A invisibilidade dos fracos tinha acabado. Os flashes das câmeras explodiram como fogos de artifício, iluminando o rosto de Helena, um rosto agora banhado em lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de exaustão e de uma redenção conquistada a muito custo. Ela havia lutado e, contra todas as probabilidades, havia vencido. É o fim de um pesadelo, meu amor. Acabou de verdade, pensou Helena, enquanto abraçava Sofia com uma força que parecia capaz de fundir os dois corpos em um só, protegendo-a do mundo. A menina ria e chorava ao mesmo tempo, sem entender a complexidade legal de tudo aquilo, mas compreendendo perfeitamente a emoção mais importante que emanava de sua mãe. Elas haviam vencido. Elas estavam seguras. O barulho da sala, os gritos dos repórteres, os aplausos da galeria, tudo se transformou em um zumbido distante para Helena. Tudo o que ela conseguia ver e sentir era o rosto de sua fi. LHA, a razão de toda sua luta. Ela havia protegido sua inocência, havia lhe mostrado que, às vezes, as histórias se tornam realidade, que a coragem e a verdade realmente importavam. Mateus se aproximou, os olhos vermelhos de emoção. Nós conseguimos, Helena. Nós realmente conseguimos. Eu não acredito. Ele a abraçou desajeitadamente, um jovem advogado idealista que acabara de vencer a causa de sua vida. Em meio à multidão de jornalistas que agora os cercava, Helena viu Dom Ricardo. Ele não estava sorrindo. Seu rosto mostrava o peso de suas ações, mas também uma centelha de paz, a paz que vem de finalmente fazer a coisa certa. Seus olhares se cruzaram por um instante, e não havia mais hostilidade, apenas um entendimento silencioso e profundo de que suas vidas estavam para sempre entrelaçadas por aquela jornada. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de acontecimentos. A história de Helena Medeiros e da confissão dramática de Dom Ricardo Solis estampou a capa de todos os jornais. Ela se tornou um símbolo de resistência e dignidade, a mãe leoa da Praça da República. Pessoas a paravam na rua para parabenizá-la, para abraçá-la, para compartilhar suas próprias histórias de injustiça. Ela percebeu, com um misto de surpresa e responsabilidade, que sua luta não era apenas sua, era a luta de muitos, a voz de incontáveis pessoas que haviam sido silenciadas. Dom Ricardo, por sua vez, cumpriu sua palavra. Ele se afastou do comando da Solis Empreendimentos, que passou por uma reestruturação completa, e se dedicou a reparar o dano que causara. Ele procurou pessoalmente cada uma das famílias despejadas, não para oferecer um cheque frio, mas para se sentar com elas, ouvir suas histórias e pedir perdão, olho no olho. Muitos o receberam com raiva, mas sua sinceridade e sua disposição em enfrentar as consequências lentamente começaram a quebrar o gelo. Ele entendeu que a verdadeira redenção não estava em uma doação anônima, mas no trabalho árduo de reconstruir a confiança tijolo por tijolo, e enfrentar a vergonha de seus atos. Uma semana depois da audiência, Helena e Sofia voltaram ao seu apartamento no edifício Esmeralda. A fechadura arrombada havia sido trocada por uma nova, e a chave que Mateus lhes entregou parecia irreal na mão de Helena. Ela respirou fundo, o coração batendo forte, antes de girá-la na fechadura. O apartamento estava vazio e empoeirado, um fantasma do que já fora, mas era delas. Era seu lar. Sofia correu para dentro, seus passos ecoando nas paredes nuas, um som de vida retornando a um lugar que estivera morto. Ela foi direto para o seu antigo quarto, parando na soleira da porta com um sorriso radiante. Olha, mamãe, a janela ainda está aqui. A gente pode ver a praça daqui de cima, onde a gente lia. Helena entrou atrás dela, o coração transbordando de uma emoção tão avassaladora que não conseguia nomear. Era uma mistura de alegria, alívio, tristeza pelo tempo perdido e uma profunda gratidão. Elas não tinham móveis, não tinham pertences além de suas poucas roupas e do volume gasto de conto, se não usa mais, tinham o mais importante, um teto, segurança e, acima de tudo, uma a outra. Naquela tarde, elas se sentaram no chão da sala vazia, o sol entrando pela janela e desenhando quadrados de luz no piso, e fizeram o que sempre faziam de melhor.
Elas abriram aquele tesouro de papel e começaram a ler uma nova história, a de uma rainha e uma princesa que haviam reconquistado seu castelo. Enquanto a luz do sol poente pintava as paredes de dourado, Helena observava Sofia lendo em voz alta, a voz da menina enchendo o espaço vazio com vida e esperança. Eu não posso acreditar que realmente estamos em casa, seguras para sempre, pensou Helena, sentindo as lágrimas quentes rolarem por seu rosto sem que ela fizesse esforço para contê-las. Eram lágrimas de pura felicidade do tipo que lava a alma. Ela se lembrou da escuridão e do frio das noites na rua, do medo constante que se tornara seu companheiro, das humilhações diárias que quase quebraram seu espírito. Parecia uma vida inteira atrás, a história de outra pessoa. Agora, ela estava ali, em seu santuário, ouvindo a melodia da voz de sua filha. A jornada tinha sido brutal, mas a havia transformado. Ela não era mais apenas uma professora, era uma guerreira. Ela descobriu uma força dentro de si que não sabia que possuía, uma força forjada no fogo da adversidade. E ela sabia, com uma certeza absoluta que se instalou em seu coração, ou que não poderia mais voltar à sua vida antiga e anônima. Sua experiência a havia marcado, mas também lhe dera um propósito. Ela não podia simplesmente fechar a porta e esquecer todos aqueles que ainda estavam lá fora, lutando suas próprias batalhas silenciosas e invisíveis. Sua luta pessoal havia terminado, mas uma luta maior a aguardava. No meio da leitura, ouviram uma batida suave na porta. Helena ficou tensa por um momento, um resquício do medo antigo, mas se forçou a relaxar. Ela não precisava mais ter medo. Ao abrir a porta, encontrou Dom Ricardo Solis. Ele parecia menor e mais velho sem seus ternos caros, vestindo uma camisa simples. Ele segurava uma caixa de papelão. Desculpe incomodar, senhora Medeiros, disse ele, a voz sem graça. Eu só queria pedir desculpas pessoalmente, aqui, no lugar onde tudo começou por minha causa. Helena assentiu em silêncio, dando um passo para o lado. Ele olhou ao redor do apartamento vazio, o peso de sua culpa visível em seu rosto. Eu sei que nada pode apagar o que vocês passaram, ele continuou. Mas eu quero ajudar a reconstruir, não apenas este apartamento. Quero ajudar a reconstruir a esperança. Ele colocou a caixa no chão. Eu tenho uma proposta para você, Helena, disse ele, finalmente olhando-a nos olhos, e neles havia uma sinceridade que ela não podia negar. Eu quero criar uma fundação para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo assistência jurídica, moradia e principalmente educação. E eu não consigo pensar em ninguém mais qualificado para dirigi-la do que você. A proposta a pegou completamente de surpresa, deixando-a sem palavras por um longo momento. Dirigir uma fundação? Ela, que até poucos dias atrás não tinha onde dormir. A ideia era audaciosa, quase impensável. Eu não sei, Sr. Solis, hesitou Helena, a mente girando com a enormidade da oferta. Eu sou apenas uma professora, não entendo nada de gestão, de finanças. Ricardo deu um pequeno sorriso triste. Você não é uma professora, Helena. Você é uma líder. Você é uma inspiração. Você enfrentou o meu império com nada além de coragem, e aquele objeto antigo, e venceu. Você ensinou a esta cidade, e a mim, uma lição sobre dignidade que nunca esqueceremos. Eu fornecerei todos os recursos, toda a estrutura. Mais preciso da sua alma, da sua experiência, da sua coragem. Sem você, seria apenas mais um projeto de caridade vazio. Sofia, que observava de longe, se aproximou e pegou na mão da mãe. Você consegue, mamãe, disse ela com uma confiança inabalável. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Olhando para o rosto confiante de sua filha e depois para o homem que fora seu inimigo e agora se oferecia para ser seu maior aliado, Helena sentiu uma clareza tomar conta de si. Aquele era o seu caminho. Aquele era o propósito que nascera de sua dor, a chance de transformar seu sofrimento em salvação para outras pessoas. Ela estendeu a mão para Ricardo, não como uma ex-inquilina, mas como uma igual, uma parceira. Eu aceito, disse ela, a voz firme novamente, mas com uma condição. A fundação se chamará
Fundação Sofia, né, Rei? Para que nunca nos esqueçamos por quem e por que estamos lutando. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas, e ele assentiu vigorosamente. É o nome perfeito. O acordo foi selado com um aperto de mãos firme, um pacto improvável entre duas pessoas de mundos diferentes, unidas por uma tragédia e uma busca por redenção. Então Dom Ricardo abriu a caixa de papelão. Dentro não havia dinheiro, havia dezenas de volumes infantis, novos e coloridos, com capas brilhantes e o cheiro de papel novo. Um começo, disse ele, a voz embargada. Para a nova biblioteca da Sofia e de todas as outras Sofias que vamos ajudar a partir de agora. Os olhos da Amy e Nina se arregalaram, brilhando como duas estrelas. Ela pegou uma daquelas obras com um cuidado reverente como se fosse o tesouro mais raro do mundo e a abraçou contra o peito. Aquele gesto simples, aquela oferta de conhecimento foi mais significativo do que qualquer quantia em dinheiro jamais poderia ser. Naquela sala vazia, com o sol se pondo no horizonte de São Paulo, um novo capítulo começava a ser escrito. Não era um conto de fadas com um final feliz e fácil, mas uma história real sobre segundas chances, sobre a capacidade humana de errar terrivelmente, de se arrepender profundamente e, finalmente, de tentar consertar o que foi quebrado. Uma história que provava que, mesmo das ruínas mais profundas da injustiça, algo belo e forte poderia florescer, como uma flor que nasce no concreto. E tudo havia começado com a imagem de uma mãe ensinando sua filha a ler em uma praça, mantendo a chama da esperança e da dignidade acesa na mais completa escuridão. O apartamento não estava mais vazio, estava cheio de luz, de promessas e do cheiro de papel novo. A história de Helena e Sofia não estava terminando. Na verdade, ela estava apenas começando, e desta vez, elas mesmas seriam as autoras de seu próprio destino. Vamos começar uma nova história, mamãe? Perguntou Sofia, já abrindo um dos volumes, recém-chegados, os olhos brilhando de expectativa. Helena sorriu, as lágrimas finalmente secando em seu rosto. Sim, meu amor, respondeu ela, sentando-se no chão ao lado de sua filha. Vamos começar a melhor de todas. A Fundação Sofia abriu suas portas 3 meses depois, em um prédio antigo e reformado no centro da cidade, não muito longe da praça onde tudo começou. O lugar rapidamente se tornou um farol de esperança. Helena, com uma energia que não sabia que possuía, mergulhou de cabeça no trabalho construindo uma equipe de advogados, assistentes sociais e psicólogos tão apaixonados quanto ela. Ela não era uma chefe distante, ela estava na linha de frente todos os dias. Ela ouvia as histórias de outras mulheres, histórias que ecoavam a sua própria, e em seus olhos ela via o mesmo medo e a mesma determinação que sentira. Eu sei exatamente como você se sente, dizia ela, e aquelas palavras, vindas de alguém que realmente sabia, tinham o poder de curar. Ricardo Solis permaneceu fiel à sua promessa, atuando como um patrono silencioso. Ele nunca aparecia em eventos públicos, preferindo permanecer nos bastidores, garantindo que os recursos nunca faltassem. Sua redenção não era pública, era um trabalho diário e silencioso. Ele encontrava uma paz estranha em saber que seu dinheiro, antes usado para construir um império sobre a invisibilidade dos outros, agora era usado para tornar essas mesmas pessoas visíveis e fortes. Sofia floresceu em seu novo ambiente. Ela começou a frequentar uma das melhores escolas da cidade por mérito próprio. Sua paixão pela leitura e pelo conhecimento a tornou uma aluna exemplar. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Nos fins de semana, era uma presença constante na fundação, ajudando a organizar a pequena biblioteca que se tornou o coração do lugar, lendo histórias para as crianças menores que, como ela um dia, encontraram ali um refúgio seguro. Ela via a admiração nos olhos daquelas crianças quando olhavam para sua mãe, e seu coração se enguera com a Adia, cheia de um orgulho imenso. Mateus, o jovem advogado, também se tornou uma parte integral da fundação, liderando o departamento jurídico. A admiração profissional que sentia por Helena lentamente se transformou em um afeto profundo. Não houve grandes declarações, apenas gestos simples. Um café quente trazido para ela em uma noite longa de trabalho, um olhar de cumplicidade, uma mão em seu ombro.
Um dia, ele a encontrou na biblioteca. Você construiu tudo isso, Helena, ele disse, a partir do nada. Ela se virou para ele, um sorriso iluminando seu rosto. Nós construímos, corrigiu ela. Naquele momento, eles sabiam que, independentemente do futuro, seriam parceiros para a vida toda na luta pela justiça. Eu nunca imaginei que a vida poderia ser assim, pensou Helena uma noite olhando pela janela de seu apartamento, agora mobiliado e cheio de vida, para as luzes de São Paulo. A cidade que um dia fora sua algoz, um monstro de concreto que a esmagou, agora parecia diferente. Ela a via não mais como um inimigo, mas como um lugar de infinitas possibilidades, um lugar onde a mudança era possível. Ela pensava em Laura Morales e no gerente da cafeteria. Não sentia mais raiva, apenas pena. Eram produtos de um sistema que os ensinava a ver pessoas como problemas. Parte do trabalho da fundação, ela decidiu, seria também educar, tentar mudar essa mentalidade. Ela não era mais uma vítima da cidade. Ela se tornara uma de suas guardiãs, uma protetora dos invisíveis. Sofia entrou na sala, já de pijama, segurando um de seus novos volumes. Mãe, você pode ler só mais um capítulo, por favor? Helena sorriu e abriu os braços. Sofia se aninhou ao lado dela no sofá, o mesmo gesto de sempre. Enquanto lia as palavras em voz alta, Helena percebeu que as melhores histórias não eram aquelas impressas em papel. Eram as histórias que vivemos, as batalhas que travamos e o amor que nos sustenta através de tudo. 5 anos se passaram. A Fundação Sofia havia se tornado uma instituição respeitada, um modelo de como a colaboração entre o capital redentor e a liderança comunitária poderia gerar uma transformação social real. Helena Medeiros era agora uma voz influente na luta por moradia digna. O edifício Esmeralda, por iniciativa de seus novos moradores e com o apoio da fundação, foi renomeado. Na entrada, uma pequena placa de bronze foi instalada. Ela dizia: Edifício Dignidade. Em homenagem a todas as famílias que lutaram por seu direito a um lar e nos ensinaram que a verdadeira fundação de qualquer lar é a justiça. 10 anos depois da audiência, a Fundação Sofia comemorava uma marca impressionante. Mais de 500 famílias haviam sido diretamente ajudadas. Dom Ricardo Solis, agora um senhor de 70 anos, encontrou sua paz. Ele passava seus dias como voluntário na biblioteca da Fundação, lendo para as crianças, o mesmo ato que um dia o transformou. Era sua forma de fechar o círculo. O legado da luta de Helena não estava nos prédios ou nos números, mas nos rostos das crianças que agora podiam sonhar com um futuro sem medo, com um teto sobre suas cabeças e um mundo de conhecimento em suas mãos. Numa tarde ensolarada, muito parecida com aquela que deu início a tudo, Helena estava sentada em um banco na Praça da República. Ela observava uma jovem de 18 anos, alta e confiante, com os mesmos olhos expressivos, que lia um grosso volume de direito constitucional. Era Sofia. Ela havia acabado de passar no vestibular para uma das faculdades de direito mais prestigiadas do país. Sua jornada inspirada pelo desejo de lutar por outros como sua mãe havia lutado por ela. Mãe, você acha que eu vou conseguir? Perguntou Sofia, desviando o olhar das páginas por um momento, uma rara pontada de dúvida em sua voz. Helena sorriu, o mesmo sorriso cheio de amor e força que nunca a abandonou. Minha filha, disse ela pegando a mão da jovem, você já aprendeu a lição mais importante de toda a ciência. Muito antes de abrir esse primeiro tomo de leis, você aprendeu que a dignidade de uma pessoa não é algo que se pede, é algo que se defende. E que a educação não é apenas sobre ler palavras em uma página, é a arma mais poderosa que temos para reescrever o mundo. Naquele momento, a mensagem moral de sua jornada se tornou clara como o céu azul acima delas. A dignidade não se despeja, e a educação é, e sempre será, o maior tesouro.